que isso significa? Que vai ter, todas as empresas do lucro presumido, vai ter que reavaliar o regime tributário. Tá? Existem já alguns estudos que dizem que vai haver uma diminuição significativa desse regime a partir da reforma. Aqui explica um pouquinho aquela primeira reportagem da Veja, né? Então, aquele estudo ele diz que 73% daquelas empresas entrevistadas dizem que vão aumentar os preços para os clientes finais. 86% dizem que o aumento de preço vai aumentar o preço dos clientes intermediários da cadeia. E 46%, 47% dizem que vai ter uma perda de margem de lucratividade nesse processo. Tá? Então, ó, pontos bastante importantes aí para a gente estar em alerta, para a gente não estar nos 93% lá e estar nos 7% restante. Outro pilar que eu trouxe é a forma que a gente apura esses tributos, tá? Então hoje, né, como o Anderson comentou também, 99% das empresas está no regime cumulativo de tributo. Então não está olhando para os tributos que já passaram, tá? Né, como eu comentei, está olhando para o montante que ele vendeu e pagando pela presunção, no caso do lucro presumido, né, ou através do DAS, mas essas empresas correspondem a 99% hoje no Brasil. Então, esse slide é interessante, porque até eu ouvi uma analogia bem interessante, que vai ser, a partir da reforma, vai ser como escravos de Jó, né? Então, acho que o Valdemar lembra do escravo de Jó lá. Então, vai ser um pega crédito, passa crédito, pega crédito, passa crédito, para que você não seja onerado a mais, tá? Então esse ponto é importante. Todos os empresários vão ter que entender bem a diferença de preço que ele está pagando e do custo do produto. Para isso eu trouxe um outro exemplo aqui. Então esse exemplo eu já trouxe anteriormente, né? Mas para a mesma empresa eu trouxe dois cenários diferentes. Esse cenário aqui, deixa eu só voltar uma. Esse aqui é o mesmo que eu trouxe, né? Opa. Esse daqui é uma empresa do lucro real que ele vende, que ele compra de uma empresa hoje, né? Então hoje ele paga de lucro real, ele paga R$10.000 para o cliente dele, ele tem 9,25 de PIS/COFINS, né? Então o preço de custo para ele desse mesmo produto aqui é R$9.075. Como é que vai ser depois da reforma? Tá? Então, ele vai pagar R$12.000, que a gente viu naquele outro exemplo, mas vai recuperar esse valor aqui, que foi o que ele pagou de tributo já. Então, o aumento efetivo vai ser em volta de 4% aqui. Tá? Um outro exemplo para a mesma empresa. O que compensa? Eu comprar de alguém que não transfere crédito ou de alguém que transfere crédito para mim, eu sendo de lucro real, né? Então, pelo exemplo que eu trouxe, então uma empresa que hoje vende a R$10.000 e que não paga, não repassa esse tributo, então o preço de custo para o cliente vai ser R$10.000. Mas pelo exemplo anterior, como a gente viu, o preço de custo daquela empresa que comprou de uma empresa que repassa o crédito vai ser menor. Então vai compensar para essa empresa comprar empresas que repassam esse crédito. Então nesse exemplo aqui seria uma redução de quase 6%. Tá? O que isso significa? Né? Então alguns produtos terão um custo maior, mesmo com preço, custo mais baixo, mesmo com preço maior. Tá? Então muitas das empresas hoje não olham para isso, né? 99% das empresas não olham para isso. Então é algo que vai mudar bastante a partir aí da reforma. O que isso significa, mais uma vez, né? As empresas vão precisar de bons sistemas de gestão implantados. Tá? Outro pilar que eu trouxe aqui é geração dos débitos. Tá? O que é geração dos débitos? Então, toda empresa que vende ou que presta serviço, ele gera automaticamente um débito. O que é esse débito? É o imposto que ele vai pagar para o governo. Então, eu vendi, vai ter uma parcela lá que já vai para o governo. O que isso muda com a reforma?
o CBS-BS vai começar a também taxar algumas atividades que antes não eram alcançadas. Então, outras atividades também vai gerar esse débito, tá? Então, aqui a alocação, né? O mútuo oneroso, isso daqui é empréstimos, e esse daqui é instituição de onerosos direitos reais. Também esse assunto a Nancy vai explorar um pouquinho mais na apresentação, mas ela vai, essa base de débitos vai ser gerada por mais tipos de atividades do que antes, tá? Outro ponto importante com relação aos benefícios fiscais. Hoje existem mais de 4 mil benefícios fiscais, mais de 400 bilhões. Então tem muitas empresas hoje que têm lucro porque ele tem benefícios fiscais. Isso ao longo do tempo vai diminuir, obviamente, com a saída de PIS, COFINS, né? Então é algo que esse benefício inclui isenções, reduções de base de cálculo, créditos presumidos, alíquotas diferenciais. Então isso ao longo do tempo também vai ter que fazer com que as empresas verifiquem o preço e até a viabilidade do negócio algumas vezes. Toda empresa vai precisar controlar suas finanças a partir disso. Geração de créditos. Eu vou usar mais uns minutinhos. Você transferiu o crédito para mim também. Repassei, tem uns 4. Eu vou usar mais uns 4 minutinhos que sobraram. Exemplo prático do IVA. Né? Exato. Eu vou repassar um pouquinho para Nancy depois. Então, da mesma forma que o governo aumentou a base de débitos, que a gente viu, ele também aumentou a base de créditos, tá? Então, hoje, existem mais de 5,44 trilhões de discussões tributárias, como a gente viu. Então, é uma bagunça, né? Essa questão de benefício fiscal. Então, 75% do nosso produto interno bruto está lá em discussão no jurídico para entender se tem direito ou não tem direito, né? Então, aqui alguns exemplos, né, de benefícios que a gente tem hoje, daquilo que a gente pode recuperar. Então, de PIS e de COFINS. Então, insumos da produção, né, tanto PIS, COFINS quanto ICMS pode, combustíveis, no caso de PIS, COFINS sim, do ICMS não, e outros exemplos aí. Então, a partir do IVA, a gente vai poder recuperar tudo. Então, acabou com isso de alguma coisa sim, alguma coisa não. Então, a partir da reforma também, tudo vai poder ser recuperado. E aí, né, como eu comentei, é importante o regime tributário entender de quem você compra e de quem você vende. E o que vai acontecer com o Simples Nacional? Né? Como o Anderson comentou, vou passar de uma forma um pouquinho mais rápida. Tá? Então, continua do mesmo jeito. Quem quiser continuar no Simples Nacional não vai acabar. Né? Às vezes a gente vê algumas pessoas nos assustando, vai acabar o Simples Nacional, não vai acabar. Então, a partir da reforma da alíquota também vai ser proporcional ao que tem hoje, né? Então, pagamento unificado, alíquota única, tabela progressiva, tá? Porém, da maneira que está, o sucessor, né, aquilo que vem depois de mim na cadeia, ele não vai aproveitar o crédito, como a gente deu de exemplo, e aí cria-se a oportunidade para as empresas do Simples Nacional avaliar se ficarão primeiro no Simples Nacional ou se adota um modelo híbrido também. E como é que eu vou saber se para mim é mais viável permanecer no modelo que eu estou ou migrar para o modelo híbrido? A partir dos meus clientes, principalmente, e daquilo que me antecede na cadeia. Então, para muitas empresas B2B, que repassam crédito, como a gente viu no slide anterior, o preço de custo lá na frente vai ser menor. Então, vai ter também uma questão mercadológica bastante importante nesse sentido, né? Agora, se o meu cliente, se o meu negócio é B2C, talvez compense permanecer no modelo anterior, porque aí eu não vou repassar para o cliente final o preço total do produto, uma vez que o cliente final, para o consumidor nesse caso, ele não vai recuperar os créditos. Então, toda essa análise é importante que cada empresa faça também. Como eu comentei, né, é importante identificar o regime tributário dos seus clientes, B2B ou B2C, definir o regime tributário adequado, negociar com seus fornecedores para optarem pelo regime tributário adequado para a sua empresa,
talvez substituir os fornecedores que não aceitarem mudar de regime tributário. Tá? E a questão do combate à sonegação, que é bastante importante, bastante divulgada pelo governo também. Tá? Então, as empresas compradoras, elas vão cobrar a emissão das notas fiscais para poder recuperar esse crédito mais à frente. Tá? O split payment, o Anderson já comentou, né? Importante do split payment, até coloquei a questão do capital de giro, né? Então, hoje as empresas, muitas das empresas usam, né, o valor, a geração de débito que ele tem um tempo, né? Então ele vai pagar lá no final do mês, né? A partir da reforma, né, uma vez que veio o pagamento, o governo já vai e captura o dinheiro. Então, o capital de giro é bastante importante para que a gente avalie. Então, mais uma vez, né, o que isso significa? Toda empresa vai precisar controlar as suas finanças e toda empresa vai ter que ter bons sistemas de gestão implantados. E aí, consequentemente, a gente vai caminhar para o final da sonegação, uma vez que eu só passo crédito para o cliente se eu emitir nota fiscal. Tá? E como preparar a sua empresa? Né? As empresas vão precisar de contabilidades consultivas, tá? Como o Anderson comentou, mas também retomando, né? A carga tributária, a reforma tributária, ela só é a pontinha do iceberg. Ela traz um monte de consequência econômica e estrutural para a gente. Então a gente vai ter que reavaliar a necessidade de capital de giro, análise dos preços dos fornecedores, revisão dos preços de venda, análise da margem atual, implantação de ERP, ter um controle financeiro profissional, avaliar o ciclo de recebimento e o ciclo de pagamento, avaliar a questão da mudança regional, né? Então não vai ter mais aquela questão de estar situado em determinados lugares e ter aquele benefício fiscal de estar em Barueri, de estar em Itaiatuba e outras cidades, né? Então vai ter uma questão de mudança regional, análise de impactos comerciais e também a questão do planejamento tributário, que vai ser muito importante em todo esse período. Vocês, né, irão precisar de especialistas e a gente da Batistella está aqui para ajudar vocês. Tá bom? Obrigado, pessoal.